Apocalipse, capítulo 10, verso 4 e 22:10. Apocalipse 10, 4 e Apocalipse 10, 22:10. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Uma boa noite a todos os nossos irmãos através da internet. Somos gratos a Deus por mais esta noite poder falar da sua palavra. Todos têm aí Apocalipse 10, somente o verso 4 e depois 22:10, tá bom? Diz assim: E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. 22:10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Querido Deus, mais uma vez, agradecemos a sua imensa bondade, a tua infinita graça, Pai, que opera em favor dos teus eleitos. Somos gratos ao Senhor pelo grande lugar de esconderijo que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós cremos neste abrigo forte da sua palavra. Estamos aqui porque cremos, Pai, absolutamente em tudo que o Senhor fez nesses últimos dias pelo ministério do teu 7º anjo, Pai, e depois profetizada por João. Estamos aqui porque cremos em sua palavra e pedimos que o Senhor venha abençoar o nosso culto, Pai. Ó Deus, dando para nós entendimento e revelação de tudo aquilo que vai ser falado. Que o Senhor toma o controle dos ouvidos dos que aqui estão, Pai, e dos ouvidos daqueles que estão pela internet, e a minha boca, que possamos estar em sincronismo perfeito com o Teu Espírito Santo, Pai, e que tudo que falarmos aqui seja proveniente da Tua palavra. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Queremos, mais uma vez nesta noite, falar um pouquinho mais da palavra de Deus, de assuntos que são pertinentes ao nosso dia, né? De coisas muito importantes e muito sérias para as nossas vidas, né? Tudo o que nós estamos falando é algo de extrema necessidade para a igreja, para a noiva. Nós não estamos simplesmente vindo visitar a igreja, mas nós viemos ouvir aquilo que é de mais importância para as nossas vidas. Através da palavra, averiguar a salvação da alma de cada um de nós, né? Estamos aqui para levar a sério e crer em tudo que o profeta trouxe para as nossas vidas, né? Uma mensagem perfeita. Então nós falamos ontem sobre que não há mais intercessão, então nós vamos falar um pouquinho mais nesse sentido, né? Não há mais misericórdia, porque a intercessão do Filho de Deus foi a misericórdia oferecida à igreja, né? Enquanto Jesus, como Filho de Deus, intercessor, ele estava no trono do Pai, mediando, fazendo uma mediação entre nós e Deus. Ele estava ali atuando como um advogado atua, fazendo uma mediação para que nós fôssemos perdoados, para que nós obtivéssemos absolvição da nossa culpa, porque todos nós éramos culpados. Hoje nós não somos mais culpados. Nós fomos absolvidos pelo veredito do grande juiz, que recebeu a intermediação e a mediação do nosso grande advogado, o Senhor Jesus Cristo. Ele fez esta mediação por nós, por nossos irmãos. Durante 7 eras, o Senhor Jesus atuou como um grande advogado pelas nossas almas, né? Diante do juiz supremo, né? Ele atuou mediando
a nossa salvação. E toda vez que o nosso adversário e acusador da nossa alma vinha diante do Pai para nos acusar, nós tínhamos ali o nosso advogado, tá certo? Para oferecer perdão, para oferecer absolvição, porque o próprio advogado, o Senhor Jesus, ele advoga nosso caso, porque ele tomou também o nosso lugar. É isso que um advogado terreno faz aqui, né? Quando você leva o seu caso para um advogado, ele faz a mediação por você. Ele é um mediador entre você e a sentença que o juiz vai proferir. E o advogado, sendo ali um intercessor humano, um mediador humano, ele faz do seu melhor. Ele faz do seu melhor para tentar diminuir a sua pena se você for culpado. Em muitos casos da injustiça humana, as pessoas são inocentes, né? Mas estamos falando aqui de pessoas culpadas, né? Nós não temos presunção de inocência, como eles falam, né? Nós somos pecadores culpados por pecar contra o Filho de Deus, descrer dele e de sua palavra. Somos pecadores por natureza, nascemos mortos em delitos, ofensas e pecados. Nós não tem como dizer que nós não somos, tá certo? Então, o advogado terreno, ele faz uma mediação para tentar diminuir a causa de um culpado, né? De um culpado. E o melhor que ele consegue ali, alguns anos, alguns dias ali, de diminuição na pena, né? Mas o nosso advogado aqui, o Senhor Jesus, não é como um advogado terreno, tá certo? Ele é um advogado autêntico e perfeito, porque ele advoga a nosso favor, porque ele tomou o nosso lugar. E ele pode exigir a absolvição de qualquer um de nós, porque o preço que o juiz pediu pelo pecado, ele deu, o seu sangue. Então ele nos justifica diante do juiz. Meus filhos não fizeram nada, porque eu paguei o preço que o Senhor queria. Até a última gota do meu sangue foi derramada na cruz. E eu estou aqui diante do juiz para pedir, como um mediador intercessor, a absolvição de cada filho de Deus. Porque eu paguei o preço. O Senhor Jesus, ele não veio achar brecha na lei de Deus, porque na lei de Deus não existe brecha. A lei de Deus é perfeita. Não é como a lei dos homens aqui, né? Os advogados, eles são peritos em achar brechas para diminuir a pena, né? Tomar ali um habeas corpus para tirar a pessoa da prisão até o julgamento. Não é o caso do nosso advogado. O juiz decretou morte. O veredito era que todos morram. Que todos morram e paguem a sua pena no inferno. O nosso advogado entrou em cena e ofereceu-se como um sacrifício vivo, tomando o nosso lugar, e toda a exigência do juiz supremo, Jesus pagou. Por isso ele é intercessor e mediou por nós durante 7 eras, para que cada um de nós, na nossa geração, quando viéssemos, tivéssemos ali sangue no propiciatório. Sangue no altar, para que nós fôssemos absolvidos. O que nosso advogado exige do juiz é a nossa absolvição, porque nós não temos culpa, tá certo? Nós fomos achados culpados, mas Jesus, o Filho de Deus, veio pagar o preço da nossa culpa, tá certo? Então, diante de Deus, nós não somos mais culpados. Então ele vem no decorrer das eras, mediando. Você sabe que você tem 7 altares, 7 mensageiros, em que este altar estava banhado com o sangue do Filho de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo intercessor, ele vem no altar de 7 eras, com 7 mensageiros, com 7 eras banhadas com o sangue de Deus, para que nós fôssemos absolvidos nesta última era. Amém? Então, o nosso advogado, ele é perfeito, porque ele pagou o preço do pecado. Ele pagou o preço da pena, para que ele, podendo dar sua vida e reavê-la, pudesse vir como o Espírito Santo sobre nós
e tirar a culpa do nosso pecado. Então, o juiz, ele não pode mais nos acusar, porque Jesus tomou o nosso lugar. E toda vez que o acusador das nossas almas ia diante do juiz para mostrar o nosso pecado, diz o profeta, que ele tirava do seu lado uma mão cheia de sangue. Está aqui, eu paguei o preço do pecado. Como o profeta mostra naquela historiazinha, os irmãos conhecem. Mas, irmãos, falando ainda sobre a misericórdia acabou porque o intercessor não está mais lá. O altar não está mais banhado com sangue. Não existe mais sacrifício no altar das eras. Quando o tempo acaba, é o tempo das eras. É o tempo das eras denominacionais, aonde o altar, até a 7ª era, continuava salpicado pelo sangue de Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo estava representando o sangue. É assim que o profeta ensina. Jesus morreu na cruz do Calvário. O sangue, a química, foi para o chão. Mas daquele sangue saiu a vida do sangue. E o que nos representa no altar de 7 eras é a vida do sangue do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Por isso, Jesus, Deus, o juiz, só vai reconhecer o perdão na sua vida se dentro do seu coração estiver o Espírito Santo, como sinal de que o sangue de Cristo foi aplicado na sua vida pela fé na palavra. O que aplica o sangue no nosso coração é crer na palavra do dia. Quando você crê na palavra do dia, você recebe o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo representa o sangue derramado da cruz do Calvário. A vida que estava naquele sangue volta para o seu coração. E agora o seu altar, o seu coração, está ali banhado através do sangue de Cristo, pelo Espírito Santo. Por isso, todo coração que não tiver o Espírito Santo será condenado. O profeta diz, o que barra o juízo de Deus na nossa vida é o sangue aplicado no nosso coração. Não adianta você dizer que o sangue de Cristo te perdoou se você não receber o Espírito Santo daquele sangue. Tá certo? O que mostra que Jesus te perdoou é que ele te dá o selo da promessa, o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vem sobre a alma do eleito que crê na palavra. Ali o sangue é aplicado. É o recurso. O recurso para o sangue ser aplicado é a palavra. Tá certo? Porque a palavra é espírito e vida. Quando você crê na palavra, você recebe o espírito daquela palavra. Amém? Então você tem um altar de 7 eras, salpicado, banhado pelo sangue de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que vem intercedendo por nós. À medida que ele intercede, ele revela a sua palavra ao nosso coração. Amém? Por isso, quando você crê no Cordeiro, o Espírito Santo do Cordeiro vem sobre o pecador arrependido. É isso que o profeta ensina. No tempo de Moisés, o espírito dos animais não podia voltar sobre o pecador, porque era espírito de animal. Por isso precisava vir Jesus, que tinha o mesmo espírito que nós, para que o espírito do Cordeiro Jesus voltasse sobre nós, e aquilo fizesse efeito em nossa vida. A Bíblia diz que uma vez o pecador purgado pelo sangue de Cristo, recebendo o Espírito Santo, ele não tem mais desejo de pecar. Uma prova de que você tem o Espírito Santo e o sangue a teu favor é que a sua consciência do pecado foi limpa. E toda vez que o pecado bate na porta do seu coração, na sua mente, você despede ele, você não suporta ele, você não consente ele. Isto é uma prova de que o sangue está no seu coração. O Espírito Santo, banhando o seu coração com o sangue, expele todo o pecado e o desejo de pecar. Certo? Quando um pecador purgado, cheio do Espírito Santo, ele peca, aquilo automaticamente o condena. E enquanto ele não confessa aquilo, ele não tem paz. Agora, se a pessoa peca, faz o que não deve, olha o que não deve, pratica o que não deve, e não tem nada acusando dentro dela, isto é um mau sinal de que o Espírito Santo não está ali, de que a sua consciência ainda não foi limpa do pecado. Tá certo? Porque o Espírito Santo vindo no nosso coração, ele tira
o pecado do nosso coração, da nossa mente. E toda vez que aquilo vem para nos atingir, o Espírito Santo no seu coração despede aquilo. Porque ali há sangue, há vida, há perdão. Amém? Então o nosso Deus, Ele intercedeu por nós até a última era, como nós falamos, que para os selos serem abertos, este cordeiro tinha que sair da mediação para vir como filho do homem, um profeta, e abrir o livro para nos reclamar. É uma outra oportunidade. Eu quero terminar esta mensagem com o reclame das nossas almas, tá certo? Então, meu irmão, ele era pai, criador, ele trabalha como filho, salvador, e agora ele trabalha como Espírito Santo revelador. Amém? Então tem uma mensagem que eu quero ler para os irmãos aqui, eu vou tentar ser mais breve possível. Na mensagem O Julgamento, ele diz assim: olha, mas, veja, 229 o julgamento. Mas então, na era da igreja, ele é chamado Filho de Deus, intercessor, advogado, né? O Filho de Deus, ele representa o sangue de Jesus Cristo retornando ao pecador arrependido. É isso que o Espírito Santo representa. É o sinal, o profeta diz, o Espírito Santo no seu coração é um sinal de que o sangue do Cordeiro foi aplicado na sua vida. Qualquer um sabe que Deus é Espírito, certo? A congregação diz amém. E o Espírito Santo é o Filho de Deus, ele é sobrenatural. Filho do homem era um profeta, um homem. Davi era um rei, porém Deus é Espírito. E na era da igreja, na era das igrejas, até a sétima, na era da igreja, desde Paulo até a sétima era, ele é revelado como Filho de Deus, o sangue. Tá certo? Quando fala de Filho de Deus, você lembra, é o sangue, porque ele está representado no Espírito Santo. Quando você fala Espírito Santo, ele é Filho de Deus. Quando você fala de Jesus Cristo, ele é Filho do homem. Amém? Então ele é revelado desde Paulo até a sétima era como Filho de Deus, o sangue de Cristo, o Espírito Santo através das eras. Nós cremos nisso, que ele é o Filho de Deus. Se você não crê que ele é o Filho de Deus, você está perdido, porque é no Filho de Deus que você encontra perdão. Tá certo? É no Filho de Deus que você é absolvido. Você tem o Filho do homem, mas só o Filho do homem não completa a sua salvação, porque se Jesus morre e o Espírito Santo não vem, a obra está perdida. Tá certo? Porque ele diz, convém que eu vá para o Pai. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. O que converte, o que perdoa, o que nos absolve é o Espírito Santo. Então ele é revelado como Filho de Deus. Se você não crê que ele é o Filho de Deus, você está perdido. Ele é Filho de Deus para as eras da igreja. É importante isso aqui. A dispensação do Filho de Deus é a dispensação da era gentia. Toda a era gentia, desde Paulo, está dentro da dispensação do Filho de Deus, o Espírito Santo, aonde havia sangue no altar, sangue no propiciatório, aonde o altar das eras estava salpicado de sangue. Mas para abrir os selos, ele tem que sair daquele altar. E quando ele sai daquele altar, não tem mais sangue ali. Acaba-se a intercessão e a misericórdia. Quando ele deixa o altar do Filho de Deus, o Espírito Santo, o sangue sai dali. É como nós falamos logo no princípio, né? Não é questão de você ficar imaginando uma bacia cheia de sangue lá no céu, não. É o Espírito Santo, ele representa o sangue. Deus não poderia guardar a química para nos lavar, tá certo? O Espírito Santo representa o sangue. É a vida do sangue que retorna sobre nós para nos limpar, nos purificar. Então você tem um altar de 7 eras, salpicado, banhado, com sangue no propiciatório. Mas para abrir o selo, ele, Jesus, o Filho de Deus, como Espírito Santo, ele sai do altar das eras, do propiciatório das eras, dos tronos de misericórdia das eras. Por isso, não há mais misericórdia no trono das eras.
Olha para você ver e acompanhe. Não há mais misericórdia em nenhuma era mais. A nossa última era foi a hora que ele saiu de lá, porque ele foi expulso de lá. Ele foi expulso da última era. Certo? E quando ele retorna, ele está batendo na porta da era de Laodiceia. Se ele não está lá, não tem mais misericórdia lá. Você tem que estar onde ele está, se você quer misericórdia. Por isso, quando acaba a última era, para ele abrir os selos, ele deixa o propiciatório. E uma vez o Espírito Santo voltando à terra, aquele lugar de misericórdia não tem mais. Tá certo? Quando você pensar, lugar de misericórdia, 7 eras da igreja. Tá certo? Intercessor e mediador, Espírito Santo. Mas esse intercessor, ele não poderia ficar o tempo todo nos advogando. Ele teria que uma hora sair da mediação, porque ele tinha uma obra de filho do homem aqui na terra, e era abrir o livro da redenção para nos reclamar. Então, quando o Espírito Santo sai do trono do Pai, ele vem no seu próprio trono para poder abrir os selos. Aquele trono está fumegando, diz o profeta. Olha, ele é filho de Deus para a era da igreja. Porém, dê-me testemunho. A 7ª era da igreja, a qual é a era da igreja de Laodiceia. Bem, nós admitiríamos que esta é a era de Laodiceia. Amém? Agora lembre-se, a palavra, foi expulso da era. Está certo? Amém? Expulso da era. Ele estava do lado de fora, tentando entrar novamente. Eis que estou à porta e bato. O irmão Brana. E vós dizeis que sou rico e de nada tenho falta. E não sabe que é um miserável, cego, nu, desgraçado, e não sabes. Depois que ele é expulso da era de Laodiceia, eles expulsaram a palavra. Tá certo? Não existe mais graça depois da expulsão de Jesus da era de Laodiceia. A graça estava no Espírito Santo das eras. Uma vez acabando as eras, ele vem como filho do homem. Quem fica na era de Laodiceia é desgraçado, não tem mais misericórdia. Ele estava do lado de fora, né, tentando entrar. Amém? Os irmãos vão acompanhando isso aqui, que é muito importante. 91, Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Deixe-me falar deste trono agora por alguns minutos. Este não era o trono da misericórdia. O trono da misericórdia já terminou. Quando? Quando o último eleito, o profeta, entrou para abrir os selos. Não há mais misericórdia, é sem misericórdia. Como o tribunal será o trono de julgamento de Cristo, o trono de julgamento, o trono branco de julgamento. Haverá misericórdia então? Não há nenhum pouquinho de misericórdia a ser dada no trono de julgamento. Você pode gritar misericórdia e até não conseguir mais. Você pode simplesmente gritar ao ar livre em algum lugar, porque não há mais misericórdia. Olha, irmão, misericórdia. Misericórdia. Você está num lugar que não tem misericórdia. Isto é as eras da igreja. Acabou-se a era da igreja. A última que tinha misericórdia expulsou o Filho de Deus da era. Tá certo? Ele ficou para o lado de fora. A era de Laodiceia está perdida. Como o profeta diz, a América não vai para o inferno, ela está no inferno. Tá certo? O Brasil não vai para o inferno, ele está no inferno. Agora ele diz, o profeta, antes dos selos, é o dia da misericórdia. Aqui, vamos descobrir só um pouquinho, veja. Trono de julgamento, a razão pela qual hoje existe misericórdia, isso aqui é antes dos selos, é porque o propiciatório está aspergido com a expiação do sangue do Filho de Deus, o Espírito Santo. E desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento, é misericórdia. Por isso o profeta deixou para nós 7 tronos de misericórdia, em que havia sangue sobre o altar das eras.
Porque algo morreu para barrar o julgamento. Se vocês veem isso, diga amém. Uma vez que o sangue estava no propiciatório, ou seja, no altar das eras, mostrava que algo havia morrido para conter o julgamento. O trono de misericórdia agora é um trono de julgamento. Amém? Vamos continuar um pouquinho mais aqui para nós ganharmos tempo. Então veja, irmãos, quando nós falamos da intercessão e da misericórdia, é porque Jesus estava como posto de mediador, estava colocado ali como nosso cordeiro imolado, né? Jesus estava ali como nosso advogado e estava ali advogando a nossa causa, perdoando os nossos pecados. À medida que os eleitos vinham na sua era, ele já estava ali para mediar por nós, para nos perdoar. Não adianta Satanás querer nos acusar, porque algo morreu em nosso lugar. Jesus, nosso advogado, morreu para nos salvar, e ele não vem a tomar brechas da lei de Deus, ele veio para cumprir a lei de Deus. Ele tomou sobre si todo o julgamento que o grande juiz Deus requeria pelo pecado, certo? Ele sofreu e derramou até a última gota do seu sangue para absolver todos os seus eleitos, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, Então o nosso advogado morre no nosso lugar, paga a pena. O que precisava para sermos libertos era a morte de uma vida inocente. Jesus deu por nós. Isto é ser advogado justo, tá certo? Não é esses advogados falidos que nós temos, tá certo? Advogado justo, ele pagou a pena que o juiz exigiu. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo aspargido no seu coração. Isto é ser advogado justo. Ele advoga uma causa, mas uma causa ganha, por justiça, não por brecha, não por méritos nossos, não, mérito do advogado nosso. Veja, pelo próprio sangue dele, com o seu próprio sangue, ele vem diante do juiz, pode absolver, eu paguei a pena. Aqui nesta mensagem, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, ele diz assim, observe o trono, ele se assentou no trono, ele não está mais lá embaixo no meio dos castiçais agora da terra, ele estava na glória no seu trono. Eu quero que você observe aqui, adiante, este não era trono de misericórdia, não era mais o trono de misericórdia, era um trono de juízo. Ele não era mais o trono da graça, era da graça, 7 eras, era da misericórdia, 7 altares de cada era. É um trono de julgamento, porque fogo e relâmpagos e trovões eram emitidos deles. Não havia mais misericórdia, estava terminado. Este é o anúncio que é dado depois que os trovões soam. O tempo não será mais. O profeta explica, o tempo das eras, o tempo da intercessão, não é mais. O tempo do advogado, não tem mais. Por isso o profeta pregou em seguida, que eu quero falar sobre isso outra hora. Por isso, depois disso, o profeta pregou o quê? Almas encarceradas, que não tem mais condições de se salvar, porque não tem mais sangue no propiciatório para eles. Eles passaram a linha entre a misericórdia e o juízo. Por isso o profeta ficou desesperado. Eu tenho filhos no mundo, Sara, José, tomara que não seja isso. Estava terminado, a era da igreja havia terminado, o tempo não é mais, disse o grande anjo, jurando por aquele que vive para todo sempre, o tempo não é mais, não existe mais intercessão, não existe mais tempo de igrejas, de eras. Ele está saindo do trono do Pai, da misericórdia, ele está deixando o propiciatório das eras, aonde tinha sangue sobre os altares,
E agora ele está vindo com o livro na mão para requerer o que ele comprou, o que ele pagou. Agora o profeta pregou isso no dia dele, irmão, e isso estava acontecendo no dia dele. Veja onde nós estamos aqui. Quando o profeta está abrindo os selos, aquilo estava acontecendo. Jesus estava deixando literalmente o trono do Pai. Estava assumindo o trono dele em William Branham. Aquilo estava acontecendo naquele dia. Estava terminado a era da misericórdia. A plenitude dos gentios terminou com a entrada do último eleito profeta. Por isso ele disse, está terminado. Aquele que é imundo continua imundo. Aquele que é sujo continua sujo. E o que é justo permanece justo. Tá certo? Quem que vai permanecer justo? Quem saiu da era de Laodiceia, como ele foi colocado para fora. Tá certo? O profeta diz agora o que ele faz depois de expulso da era de Laodiceia, como o Espírito Santo, a palavra, ele retorna como filho do homem, ó. Ele está batendo na era. Talvez o profeta, algum eleito lá ainda, né? Se for eleito, né? Porque a misericórdia é para o eleito. Talvez ele saia e receba isso. Quem é santo continua santo. Não mais um trono de misericórdia. A misericórdia terminou quando o último eleito profeta entrou para revelar o livro do Apocalipse e trazer para a igreja a absoluta revelação da verdade do que era Apocalipse. Tá certo? A revelação perfeita de toda a Bíblia é consumada na voz do sétimo anjo. O livro, irmão, o livro está fechado, cerrado para a era gentia. Agora é para a era judia. O resto que cumpre aqui é com os judeus. Tá certo? Mas para nós não tem mais nenhuma profecia para se cumprir. Tudo se cumpriu na voz do sétimo anjo. Amém? Então é uma hora muito tremenda que nós vivemos. Então veja, Jesus, ele vem agora por meios legais, né, cumprindo já a pena máxima da lei de Deus, requerer nós diante de Deus. Né? Ele faz para nós uma justa e perfeição intercessão. Tá certo? Mais um pouquinho aqui no primeiro selo. O que ele diz aqui? Agora, na última era, terminou o tempo, acabou-se a misericórdia, o sangue não existe mais, porque o sangue era o Espírito Santo nas eras, no tempo das eras gentias. E aqui no parágrafo 144 do primeiro selo ele diz assim, olha: o que me diz sobre isso? A hora quando a noiva será tomada? O quê? A hora que há de vir, quando? O tempo não será mais. O tempo não será mais. Acabou o tempo da intercessão, das eras gentias. O anjo está pronto para colocar o seu pé sobre a terra. Tá certo? Olha, o irmão Brando deixou bem claro. Quantos viram a sua peruca de juiz? Ele não veio como cordeiro. Ele veio como leão. E como leão, ele tem juba. Tá certo? Ele vem como juízo. Quantos viram o juiz supremo do céu e da terra? Ele não veio como misericórdia, ele veio como juiz. Né? A Bíblia diz que ele viria julgar vivos e mortos na sua vinda. E outra escritura ele diz, para vocês não serem confundidos com ele na sua vinda. As pessoas estão confundindo ele na sua vinda. Olha, além disso, ele levantou sua mão e jurou que não haveria mais tempo. Quando isto acontece, quão perfeito é isto, juramento garantido para a igreja. Amém? Então, seguindo um pouquinho mais aqui, terminou a dispensação em que Deus estava trabalhando na intercessão, 7 eras em que o Espírito Santo intercedeu como cordeiro, terminada a era de Laodiceia, ele retorna não mais como cordeiro, como nós acabamos de falar, ele vem como juiz. Ele vem para abrir os selos com a última mensagem, a última trombeta, reclamar os seus. Né? Por isso, ele foi expulso da era gentia. Deus não está mais, olha aqui para você ver que tremendo isso aqui.
Deus não está mais tratando com a igreja. Com quem que ele está tratando? Com a noiva que saiu da era de Laodiceia, com o chamado do noivo para a abertura dos selos. A última trombeta, o 7º selo, tira a noiva de Laodiceia para uma perfeita expiação, diz o irmão Brana. Tá certo? Quem fica em Laodiceia não tem mais misericórdia, não tem sangue, não tem expiação. A noiva é chamada com a abertura do último selo, a última trombeta, é convocada a noiva para sair de Laodiceia e vir para o ministério do Filho do Homem, receber a palavra do noivo em casamento. Tá certo? Aonde o noivo está, tem sangue, tem misericórdia, tá certo? Mas quem fica em Laodiceia e não recebe a palavra revelada do esposo, está em julgamento. Olha aqui, mensagem O Desvelar de Deus, 73. Vamos acompanhar aqui isso aqui. Vamos voltar um pouquinho só aqui, ó. Ó, que tremendo isso aqui. Logo, 69, o desvelar de Deus. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele não era mais, ele era então filho de Deus, o Espírito. Ele era o Espírito Santo, filho de Deus. Ele viveu através das eras como filho de Deus. O sangue do Cordeiro, tá certo? Intercessor, advogado. Ele viveu por 2000 anos advogando a causa de cada eleito na sua era. Agora, no milênio, ele será filho de Davi, assentado sobre o trono do seu pai. Ele é o filho de Davi. Agora, lembre-se, entre filho de Deus, da era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. Em Lucas, ele disse que ele seria revelado novamente como filho do homem, o profeta. Olha aqui, o irmão Brando não colocou um profeta. Você pese a palavra de um profeta. Ele diz aqui, ó, ele seria revelado novamente como filho do homem, o profeta, não um profeta. Cumprindo o restante disso, as escrituras se amarram perfeitamente umas com as outras. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Que foi isto? É o mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando sua forma em morfe. Ele apenas muda, é um grande drama para ele. Ele veio como filho do homem, o profeta, feito exatamente, até aquela mulherzinha com o seu pecado ali junto ao poço, reconheceu, ela disse, sabemos que o Messias vem, e que se chama o Cristo, e é isso que ele fará. Veja, ela reconheceu que ele era, a semente predestinada. O resto deles não reconheceram. Eles não tinham nada que reconhecer. Eles estavam em pecados para começar. Para seus atos, ele muda sua forma. Ele veio na forma do Filho do Homem, Jesus. Para a era dos reformadores, Wesley, Lutero, através dos demais, então nós descobrimos que eles tiveram uma coisa tão bem embrulhada, tal como os israelitas fizeram. Até que ele, olha para você ver, irmãos, veio através das eras, Lutero, Wesley, através dos demais. Então descobrimos que eles tinham a coisa tão bem embrulhada, né? Seus pensamentos conjecturados, tal como os israelitas fizeram. Até que quando ele realmente aparece nos últimos dias, na era pentecostal, como o Espírito Santo, eles o rejeitam. Eles fizeram a mesma coisa que Israel. Olha para você ver agora. O que ele faz agora, depois de rejeitado pela última era da igreja de Laodiceia? Retorna como filho do homem. Lucas 17:30, Apocalipse 10. É o retorno do filho do homem, Jesus Cristo mesmo. Forma física, a segunda vinda de Jesus Cristo em forma física. Lucas 17:30 e Apocalipse 10. Depois de expulso da era de Laodiceia, ele retorna como filho do homem. Irmão, ele deixa o posto da intercessão de cordeiro, mediador, o propiciatório fica sem sangue, porque agora ele está como filho do homem na terra. E então depois disso, filho de Davi,
Vê quão perto estamos, filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. Ele é revelado nos últimos dias como filho do homem. Ele é encarnado nos últimos dias como filho do homem, é isso que é. De acordo com Malaquias 4 e as demais profecias pertinentes a esta hora. Olha aqui, presta atenção. Não mais tratando com a igreja. Porque quem tratou com a igreja foi o Espírito Santo das eras. Veja, irmão. Não trata-se mais com a igreja. Com quem que ele está tratando? Com a noiva que saiu da era de Laodiceia. Os que viram o tempo da era terminar, o tempo da intercessão terminar. Eles saíram com a mensagem da última trombeta, os 7 selos. Fomos convocados com o 7º selo para sair de lá, receber a palavra revelada, nosso esposo, se unir com ela. Olha, o colocaram para fora, não mais tratando com a igreja depois que eles colocaram para fora. Como filho do homem, ele está tratando com a noiva, amém? Do lado de fora, ele está tentando entrar do lado de fora, amém? Vamos acompanhando mais um pouquinho aqui. Agora veja, se você está na noiva, Deus está tratando com você com misericórdia, né? Lá, nas eras não tem mais sangue, mas o Filho do Homem tem sangue. O Filho do Homem é a palavra, ela continua ensanguentada, ela só não está no altar das eras, mas ela está com a palavra do dia, o ministério do Filho do Homem. Você tem que acompanhar Deus quando ele sai do trono da misericórdia. Se você não vê ele saindo, você está sem misericórdia. Por isso, ele saiu do trono e as pessoas não viram. Elas acham que as pessoas... Bom, é tremendo isto. Todas as igrejas estão pregando o evangelho, as pessoas estão indo no altar, estão recebendo Jesus, estão sendo batizadas de forma errada. E até dentro da era de Laodiceia pode estar sendo batizado da forma certa. Não existe mais misericórdia lá. Essa alma que é batizada de forma certa lá na era de Laodiceia, que não conhece a mensagem, ela tem que vir para cá. Para a mensagem do dia. Comer um livrinho com João. Se ela quiser misericórdia. Porque a misericórdia está na noiva. Quando a noiva sai, acabou-se tudo, né? O 7º selo, o profeta diz, é a palavra expiatória. Se você não está dentro desse 7º selo, acabou a misericórdia. Amém? Então não tratou mais com a era da igreja. Agora com você, ele trata com misericórdia. Olha, Festa das Trombetas, 206. Preste atenção nisso aqui, ó. Há 3 estágios. Há 3 estágios. Disto, como eu disse, os mártires, preste atenção. A era dos mártires, então o estágio dos reformadores, o tempo da chamada, preste atenção. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Tá certo? Apocalipse 10 encerra a era de Laodiceia. O tempo não é mais. Acabou-se a intercessão. Apocalipse 10. Ouça atentamente agora. Ouça atentamente agora. A noiva é chamada da palavra. Quem? Cristo, Ele mesmo chamando a noiva. Sabe o que é Apocalipse 10? O 7º selo. O 7º selo é a volta de Jesus. Ele mesmo chamando a noiva. Não mais mensageiros das eras. Porque acabou-se o último mensageiro na 7ª era. Veio um do céu. Vem um mensageiro do céu. Na voz deste que vem do céu é consumado. E esta consumação, a abertura dos 7 selos, está convocando a noiva. E sabe quem é? É Jesus mesmo chamando ela. Sabe quem é? Jesus é os selos que foram abertos, diz o profeta. Ele é estes selos. Ele é os selos que foram abertos. Porque toda a palavra é Cristo, ele diz. Toda a palavra é Cristo. E o Cristo é os selos que foram abertos. Quando você ouve a palavra revelada, é Jesus mesmo te chamando.
Tá certo? Porque ele é os selos que foram abertos, a palavra revelada. Olha que parágrafo, né? Apocalipse 10. Ouça atentamente agora. A noiva é chamada da palavra. Cristo, ele mesmo chamando a noiva. Deixando claro, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquele que crê em mim, fará estas obras que eu faço, também as fará. Lucas 17:30, Malaquias 4, veja, todas essas escrituras que foram prometidos é para ser entre o sexto e o sétimo selo e a sétima trombeta. Amém? Isso é tremendo, né? Deixa eu ver se tem mais algumas aqui. Tem mais 53, 54. 53, 54. A festa das trombetas ainda. Agora, presta atenção. Agora, fazendo isto, encontramos, veja, o restante das escrituras, inspiradas por Deus, revela que estamos nos últimos dias. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecostes, da era de Laodiceia, se eu venho com a mensagem de Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. E isto não estaria certo. Esta é a razão pela qual Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero. Lutero era uma outra era. Wesley estava em outra era. Viu? Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria dado certo. Amém? Então, meu irmão, a abertura dos selos, ela é Cristo chamando a igreja para fora da era de Laodiceia. Sai dela, povo meu. É um último chamado de misericórdia. É o último grito inexprimível do Espírito Santo no Filho do Homem, chamando a igreja para sair de lá. Ela está, a noiva, está fora de Laodiceia. Laodiceia virou o quê? Um cárcere. Almas encarceradas. Hoje. Não existe mais sangue no altar das eras. As eras denominacionais acabou quando Apocalipse 10 se cumpriu. A palavra agora está na noiva, como nós vimos aqui. Após Laodiceia, a misericórdia, ela está na palavra ensanguentada de Apocalipse 10, o capítulo todo. Olha, tem mais aqui, festa das trombetas, 76, 77. Observe, ele se revelou como profeta. Lucas 17:30. Quando ele disse que quando ele viesse nesses últimos dias, Lucas 17:33, nós encontramos que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, quando ele estiver sendo revelado. Observe, ele vem em 3 nomes, de Filho de Deus, Filho de Davi e Filho do Homem. Ele tinha que vir, agora veja aqui, ele tinha que vir como Filho do Homem, porque ele era um profeta, Jeová. Ele mesmo chamou os profetas Filho do Homem, e Jesus nunca se referiu a si mesmo como Filho de Deus. Ele se referia a si mesmo como Filho do Homem. Observe, ele se revelou então como um profeta, vidente. Se eu não fizer as obras de meu Pai, então não creais. Aquilo encaixou com cada descrição que havia sido dito sobre ele. Em sua obra, ele se encaixou na descrição de vidente, filho do homem. Agora, ele tem sido revelado através das eras da igreja. Agora observe, diz o profeta, através das eras da igreja como Filho de Deus. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo, ele se revelou nas eras da igreja, na congregação, como o Espírito Santo entre o povo. Nós encontramos na era de Laodiceia, a última era, ele é tirado da igreja. Em nenhuma outra parte, alguma vez, ele foi tirado da era, exceto na era de Laodiceia. Porque eles disseram, somos ricos e de nada temos feito. E não sabe que agora sois miseráveis, pobres, nu, e não sabeis. Ele foi tirado da era da igreja. E então, de acordo com Lucas 17, ele disse, como foi nos dias de Noé e Sodoma, assim também será a vinda do Filho do Homem.
Ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós lemos. Veja, antes de Sodoma ser queimada. Amém? Quem é santo, diz a Bíblia, né? Se santifique ainda, né? Quem é santo está agora na noiva, tá certo? A minha palavra vos santifica. Quem é limpo, seja limpo ainda. Olha aqui nesta mensagem, o terceiro selo, o que ele diz. 35, 36. Olha. Agora, 34. Ele nunca havia observado aquilo. Olha, quando aquela pergunta foi feita para João, o revelador, ele estava na visão e viu estas coisas. Ele não havia nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em parte alguma. Agora, simplesmente pense nisso. Então o cordeiro veio à frente, tomou o livro. Agora, João foi pedido a João que não chorasse. Eis que o leão da tribo de Judá tem vencido. Ele pode tomar o livro e abrir. Ele viu um cordeiro. O ancião o chamou um cordeiro. Mas ele viu um leão. E quando ele veio e olhou, era um cordeiro. Vinha saindo do trono. Agora, ele nunca havia observado aquilo antes. Porque ele tinha estado lá atrás, das eras. Com sua obra mediadora. Pois ele estava sangrando pelo povo. Cada era... Cada mensageiro, um trono de misericórdia, um altar salpicado pelo sangue do Filho de Deus, o Espírito Santo, intercedendo pelo povo, até que a última alma que foi posta no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, entre. Haverá tantos deles ali. Olha, presta atenção. E isto é tudo. Os demais nem desejarão entrar. Viu? Sabe por que você desejou entrar? Porque o seu nome estava no livro da vida. E por seu nome estar escrito no livro da vida, o Espírito Santo intercessor veio até o seu coração pela palavra pregada por um profeta, através de um pastor, de um evangelista. O Espírito Santo veio te reclamar, tá certo? Os demais não desejarão entrar. Eles não têm nenhum desejo de entrar. Assim, quando aquela última alma entrar, então o tempo da redenção está terminado. O tempo da misericórdia acaba. Então, o Cordeiro vem para reclamar seus direitos sobre o que ele tem redimido. E abarca toda a criação completa. Amém? Assim, intercedendo por todas as almas. Intercedendo por todas as almas. Então, quando o último chegasse aqui, estivesse completado, Deus ainda segura o livro da redenção. Agora, ele está apenas fazendo a obra de um parente redentor. Amém? Olha aqui. Estamos caminhando para o fim. Almas encarceradas, 63. Olha. Porém, depois que Cristo havia sido claramente identificado por Deus, durante este tempo ele profetizou, Filho do homem, Jesus, depois dos dias da sua profecia, apesar dele ter sido escrituristicamente identificado, o povo o rejeitou, certo? Então depois que ele foi rejeitado sobre a terra, tudo isso aconteceu no ministério de William Branham, recorde, porque aquele que crê em mim fará estas obras. Qual obra Jesus fez depois da sua rejeição? Morte na cruz, desceu ao inferno para pregar as almas encarceradas. Aquele que crê em mim, o sétimo anjo, ele tinha que fazer a mesma coisa. Por aqueles que tinham possibilidade de serem salvos. Recorde, olha, presta atenção. Enquanto Jesus, ele estava pregando, qualquer um tinha a possibilidade de ser salvo. Nós não sabemos quem são os predestinados. Ele pregou continuamente, porém, depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou. Porque o último grupo a quem ele pregou, o último grupo para quem ele pregou, foi almas lá no inferno.
O último grupo que o profeta pregou foi para a era de Laodiceia. Almas no inferno. Não foi isso que o profeta viu lá dentro do shopping center? A visão veio e ele viu as almas encarceradas dentro do shopping center. A mesma visão que ele tinha visto quando ele era pequeno, quando ele foi levado ao inferno. Certo? Aquelas almas que não podiam ser perdoadas. Eu li claramente isso na Bíblia. Ele foi e pregou as almas encarceradas, que estão no inferno, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ó, irmão, terceira etapa é isso. Pregação dos selos é isso. Tá certo? Se a pregação dos selos não me chamar, eu sou uma alma encarcerada. Porque é na pregação da palavra revelada dos selos que eu encontro misericórdia, que eu encontro o meu lugar como noiva do Cordeiro. Tá certo? Se eu não sou chamado pelo sétimo selo, eu estou dentro de Laodiceia, porque o sétimo selo foi aberto depois de Laodiceia. E se eu fico lá e não vejo a manifestação do Filho do Homem em carne, abrindo esses selos, eu estou encarcerado como uma alma perdida. Observe, o juízo não é agora, neste momento. Amém? Ó, irmão, isto é tremendo. Deixa eu ver se tem mais algum parágrafo aqui para a gente ler dessa alma encarcerada. Tem ainda mais 2 parágrafos, mas eu quero ler isso aqui, ó. Simplesmente, olha, segue adiante. Desespero. O diabo pode personificar, 21, qualquer coisa daquelas coisas. Porém, ele não pode ser o Espírito Santo. Ele pode personificar estes dons, porém ele não pode ser o Espírito Santo. Olha aqui. E o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado. Porque ele segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção. Vem? Aquele foi o propósito dele ter vindo. Aquilo é o que seguiu em cada era. Cada era tem seguido aquilo para ver que isto tem sido trazido. Eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Olha aqui. E agora, o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando Deus em carne humana. Para quê? Para chamar a igreja e casar com a palavra, chamar ela. Aqui está o grito do noivo. Eis aí o noivo, a palavra revelada, sai ao encontro. Se você é virgem prudente, você tem azeite. Você vai ao encontro do noivo. Tá certo? O Espírito Santo completo, porque ele deixou o altar das eras da intercessão e veio visitar a igreja, a completa deidade de Deus, a plenitude da divindade, o Espírito Santo em um corpo humano. Para o quê? Abrir o livro da redenção e ao fazê-lo chamar os nossos nomes, se os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando ele vem visitar a igreja, o altar das eras está vazio, não tem mais misericórdia. O propiciatório não tem mais sangue, é um trono de juízo. Não há mais misericórdia fora do ministério da noiva. Hoje tem se cumprido essa escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seriam perdoado. Não foi isto o que Jesus disse? Olha, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, São Mateus 12:31. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo, ou todo o pecado e blasfêmia Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, dentro das eras do Filho de Deus. Olha, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Amém? Quando? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
Jesus disse que aquele pecado, hoje tem se cumprido essa escritura 135, Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele não havia morrido ainda, porém algum dia viria o Espírito Santo, e faria a mesma coisa. Aquele que crê em mim fará estas obras. Quando foi? Quando o Espírito Santo veio. Faria as mesmas obras, o Espírito Santo, e falar uma palavra contra isso, nunca será perdoado. Olha aqui, isso é nesse dia. Quando a completa deidade, a plenitude da divindade, o Espírito Santo completo visita a igreja, ele deixa o altar das eras fumegando em juízo, tá certo? Por isso no ministério de William Branham, quantas pessoas não foram julgadas no mesmo instante? Porque o Espírito Santo visitou a igreja, tá certo? Mas aqui para nós encerrarmos, somente mais esses dois parágrafos aqui da mensagem Almas Encarceradas. Tinha mais coisa aqui, mas nós vamos deixar por uma próxima ocasião, tá bom? Almas Encarceradas, 241. Para nós encerrarmos. Olha, isto é muito, para mim, é algo muito duro para falar-lhes. Estou agradecido ao ver gente de pé por todos os lados. E não posso dizer que é assim, porém, algum tempo tem que ser desta maneira, tem que chegar a isto, e pode ser agora mesmo. O mundo continuará igual em todas as suas coisas. Haverá gente vindo ao altar e ainda clamarão, porém não lhes servirá, porque não haverá mais misericórdia. Ó, irmão, isso está acontecendo fora, na era de Laodiceia. Só não está acontecendo no ministério da noiva. Aqui, no ministério de João, quando ele profetiza de novo, ainda há misericórdia para aqueles que são eleitos e podem receber a palavra de João, a palavra da noiva. Mas lá fora, meu irmão, se eles não recorrerem à mensagem que nós temos, lá não existe mais misericórdia, é só juízo. Olha, porque não haverá mais misericórdia, já será o fim. Não haverá misericórdia, recorde, e o santuário foi cheio de fumo. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, seja justo ainda mais. O que é santo, se santifique ainda mais. Terminando, já não haverá misericórdia. Quando, irmão Brana? Quando o cordeiro toma o livro. Então é tudo, ali é o fim, e por tudo o que temos visto, parece que isto poderia ser agora mesmo. Talvez tenhamos outro dia mais, talvez não seja este dia, talvez seja amanhã. Mas ele sabia que se o cordeiro estava abrindo o livro, ele não estava mais intercedendo nas eras. A intercessão estava na abertura da palavra. A intercessão estava com o 7º selo sendo aberto. Talvez esta noite seja a última noite. Talvez este seja o último ano. Eu não sei. Lhes digo, eu não sei. Isto nunca será dito. Porém, quando Deus tomar o último nome do livro da vida e o redimir. Agora, por que não acabou lá? Porque o profeta foi proibido de explicar isso que eu estou explicando para vocês, o que João profetizou para nós. Tá certo? Então a noiva recebeu a misericórdia aqui depois do ano 2000, quando João tomou o livro e explicou para nós a abertura da palavra, a terceira etapa, a revelação dos 7 selos. Deus seria injusto se ele nos punisse sem dar para nós a explicação do que era tudo isto. Tá certo? Por isso veio João profetizar de novo e tomar a noiva, porque até então não tinha noiva mais. Então ali se acabará tudo, e depois disso não há mais nada, é o fim. Quantos sabem que isto é a verdade? Amém? Ó, irmão, isso aqui é motivo para nós agradecermos a Deus, vivermos uma vida cada dia mais limpa, porque quem é limpo vai ficar mais limpo ainda, certo? E quem é sujo vai se sujar mais ainda.
Isso aqui é para nós tomarmos consciência da grande obra redentora de Deus na nossa vida ao mostrar para nós estas verdades, ao revelar para nós esses mistérios. Isso aqui deve trazer júbilo ao nosso coração e força para nós vencermos todo o mal desta terra e o mal da nossa carne. Esta revelação pessoal de Jesus te chamando com a abertura desta palavra é para fazer você, irmã e irmão, um gigante cristão, viver uma vida limpa, dedicada, o marido dedicar-se mais à a esposa dedicar mais ao marido, os filhos se dedicarem mais à palavra e a seus pais. É um momento tremendo que estamos vivendo, porque o próprio mensageiro que trouxe para nós já se foi. E nós estamos aqui cumprindo o restante, um pedacinho do 7º selo, aonde ainda tem sangue. Oh, se as pessoas pudessem ver que aonde a noiva está tem misericórdia. Tá certo? Isso aqui é para trazer júbilo e força para nós expulsarmos da nossa vida, da nossa mente, da nossa casa, todo o mal, todo o pecado. Tá certo? Porque quem é limpo tem que se limpar mais ainda. Devemos, através desta mensagem, averiguar o que tem dentro do nosso coração, que tipo de espírito está nos governando, que tipo de apetite eu tenho, o que tem o meu coração oferecido aos meus irmãos, às minhas irmãs. Porque quem é limpo será mais limpo ainda, e quem é justo será mais justo ainda. Como pode um coração limpo praticar injustiça? Como pode um coração puro ainda pecar ainda mais? Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti nesta noite mais uma vez por Sua graça, por Seu amor, por Sua bondade e por esta grande obra de redenção que o Senhor fez na nossa vida. Ó Deus, nos chamando para sair da confusão religiosa e receber uma revelação tão extraordinária, Pai. A revelação dos 7 selos para nós é extraordinariamente maravilhosa, Pai. Não existe palavras que eu possa expressar aqui para descrever o que eu sinto no meu coração quando eu vejo esta obra do Senhor na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Nós temos júbilo por esta palavra nos impulsiona, esta palavra nos alegra, esta palavra nos dá força e coragem para continuar vivendo cada dia mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.